Tenho certeza de que vocês gostariam de se juntar a mim para agradecer aos Sunco Singers por aquele belo hino da reforma. Também gostaria de agradecer aos nossos líderes de adoração de hoje que escolheram esses hinos. O último que cantamos, Grandiosa é Tua Fidelidade, é um dos meus favoritos pessoais. Gosto tanto dele que está no meu testamento para ser lido ou cantado no meu funeral. Então, é uma música linda, mas o que eu gosto na canção Grandiosa é tua fidelidade, é o contexto desse hino. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que está em Lamentações 3, quando Jerusalém estava sendo destruída pelos babilônios, o povo estava sendo levado para o exílio. Lamentações é o profeta, lamentando que sua nação está desmoronando. E no meio desse capítulo de Lamentações, de todo o livro, ele diz: o amor constante do Senhor nunca cessa, suas misericórdias nunca têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é tua fidelidade. E então, essa música, Grande é a Tua Fidelidade, é uma canção que vem de uma passagem da Bíblia, onde o autor lamenta que sua nação parece estar desmoronando diante de seus olhos, e ainda assim afirma a fidelidade de Deus em meio à crise. Então, muito obrigado por essa escolha de hino, por Grande é a Tua Fidelidade. Dou as boas-vindas a todos nesta manhã. Para quem assiste online, no Zerhana, Canadá, Pacífico Sul, Europa e outros lugares, sejam bem-vindos. Oramos que a internet permaneça estável durante nosso tempo aqui, hoje. Intitulei nosso sermão desta manhã de Um Apelo à Nobreza Adventista. E aqueles de vocês que conhecem sua herança, a história da Reforma, sabem que Lutero também escreveu um livro chamado Um Apelo à Nobreza Alemã, que foi circulado por toda a Europa. Então, intitulei esta mensagem de Um Apelo à Nobreza Adventista. Portanto, este sermão não é apenas para nós aqui como congregação adventista da vila, mas para aquela senhora que escreveu, a fisioterapeuta que perdeu o emprego, porque seu empregador encontrou uma declaração no site adventista. Este sermão é para você. E para todos os nossos membros que perderam seus empregos por causa da posição da Conferência Geral sobre Vacinas, este sermão é para vocês. E para os nossos líderes da igreja, digo com todo respeito e em amor, este sermão também é para vocês. Agora, já vivi bastante, tenho alguns cabelos grisalhos de mar, já viajei pelo mundo várias vezes, conheço a maioria dos líderes da igreja pessoalmente, digo, são algumas das pessoas mais trabalhadoras que já conheci na vida. Se eu quiser falar com o conselheiro jurídico da Conferência Geral, irmão do Kimetian, mando um e-mail às 5h30, porque ele checa nesse horário. E ele responde entre 5h30 e 6 horas. Recebo uma resposta dele. Ele trabalha horas muito longas. Observei e acompanhei Elder Wilson de perto por anos. E posso dizer, ele é um homem de Deus. Humilde. Talvez seja seu jeito, a forma como vive. Ele bebe dos poços da salvação diariamente. Fica muito claro. Quando você está em um comitê e observa como ele lida com as questões, que este é um homem através do qual as águas vivas fluem. E por isso eu faço este sermão hoje para os líderes da igreja que eu considero meus amigos pessoais, com quem trabalhei por muitos anos e com quem espero servir por muitos outros anos, até que Jesus volte. Mas, como ministro do Evangelho, também é minha responsabilidade falar a verdade. E por isso, hoje quero compartilhar a verdade em amor. Não porque sou superior ou melhor, mas porque estou sendo inundado de pessoas que entram em contato comigo dizendo: estou prestes a perder meu emprego, o que posso fazer? E eu me sinto abandonado e traído. E ouço em todo lugar que olho que isso não é uma questão de liberdade religiosa. Então, o problema está em mim. E por isso estou falando hoje em nome dos inúmeros adventistas ao redor do mundo que estão lutando com um sentimento de alienação, porque somos repetidamente informados de que a posição da Igreja Mundial sobre vacinas é X e que essa posição exclui isenções religiosas. Então, não é um tema difícil de abordar, mas vou dar o meu melhor. E passei um tempo orando e refletindo sobre este sermão. Não é um sermão tradicional propriamente dito, mas acredito que, em uma era de engano, devemos nos levantar e falar a verdade, e então as consequências se desenrolarão por si mesmas. Digo isso com amor aos meus amigos na liderança da Igreja Adventista Mundial,
aqueles fundamentais na tomada dessas decisões e elaboração dessas declarações. E não falo só em meu nome, mas em nome de multidões de adventistas nos USA e Canadá que sei que assistem agora, na África do Sul, Austrália, Alemanha, Suécia, Nova Zelândia. Há pessoas no mundo assistindo o sermão, sabem que, como Hamlet, há algo de podre no coração da Dinamarca. Então, para a nossa introdução, eu só quero ler para vocês uma carta que chegou recentemente. Pregar hoje é difícil, só você pode ter coisas, aparelhos à mão. Tenho o meu controle remoto aqui. É um apelo à nobreza adventista. Então, sobre o que vamos falar, bem, a introdução, nós vamos ter 4 partes. Vamos ter uma perspectiva institucional, depois vamos olhar para uma perspectiva teológica, uma perspectiva bíblica, depois vamos analisar uma perspectiva financeira. Sobre essas declarações sobre imunização que estão causando tanto dano aos adventistas, e então vamos tirar nossas conclusões juntos aqui. Então, como introdução, eu tenho uma carta aqui que ela chegou para um adventista no Canadá que talvez esteja assistindo a este sermão aqui hoje. Esta é de um empregador no Canadá para uma irmã em Cristo. Citação. Isto é do empregador para a senhora. Diz, segundo a declaração, reafirmando a resposta da Igreja Adventista do 7º dia à Covid-19, emitida pela administração da Associação Geral e outros órgãos, a Igreja incentiva seus membros a considerar a imunização responsável. Esta declaração diz, a carta diz, a Igreja Adventista do 7º dia, após consulta com os Ministérios de Saúde e de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral, está convencida de que os programas de vacinação em geral, ou seja, as vacinas contra a Covid, são importantes para a segurança e saúde de nossos membros e da comunidade. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas para se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores que protegem a saúde e segurança das comunidades. Fim da citação. Essa é a declaração da associação geral citada e a conclusão apresentada ao empregador para essa senhora no Canadá. Eu analisei seu pedido e as informações de apoio como adventista. Você não expressou uma crença religiosa sinceramente mantida que a impeça de cumprir o programa de vacinação obrigatória da universidade. Com base nisso, seu pedido foi negado e espera-se que você cumpra o programa de vacinação obrigatória. Então, essa pessoa é obrigada a se vacinar para manter seu emprego, mas na universidade. Ouvimos isso esta manhã e já ouvi muitos casos de estudantes em vários países, não só nos Estados Unidos. O Canadá é um exemplo. Estudantes impedidos de acessar a universidade, pessoas forçadas a deixar seus empregos, porque empregadores citam o site da Igreja Adventista e usam o que a Igreja Adventista declarou como posição sobre vacinas e mandatos contra seus próprios membros. Portanto, estamos vivenciando agora uma divisão profunda em todo o mundo e também estamos experimentando divisão dentro da Igreja Adventista. Por quê? Com base na posição oficial da denominação de que mandatos de vacinação não são uma questão religiosa, mas sim de emprego, para alguns, e que os adventistas não têm motivo teológico, religioso ou de fé para não participar de programas de imunização, obrigatórios ou não. Essa é a posição oficial. Então, como chegamos até aqui? E como devemos responder? Bem, vamos dar uma olhada primeiro nos documentos que causaram essa controvérsia. Vamos primeiro analisar a perspectiva institucional sobre essas declarações. Então, esta é a primeira declaração. E é importante sempre, você sabe, voltar aos documentos de origem. Você pode imprimir em adventist.org, procure declarações oficiais, digite imunização, aparece. Isso foi votado pelo ADCOM, Comitê Administrativo da Associação Geral, em 15 de abril de 2015. Isso foi antes da Covid estar na mente de alguém. Essa declaração foi votada quando vacina significava substância para induzir imunidade contra a doença, antes de mudarem para substância, que só estimula a resposta do corpo a doenças. Em geral, uma definição diluída. Certo? A declaração do ADCOM diz o seguinte: é importante sabermos o que o texto diz.
Você pode me acompanhar na tela. Diz assim: a Igreja Adventista do Sétimo Dia dá grande ênfase à saúde e bem-estar. A ênfase adventista na saúde baseia-se na revelação bíblica, nos escritos de Ellen G. White, cofundadora da Igreja, e na literatura científica revisada por pares. Assim, incentivamos a vacinação responsável e não temos razão religiosa ou baseada na fé para não encorajar nossos membros a participarem de forma responsável em programas de imunização protetora e preventiva. Valorizamos a saúde e segurança da população, o que inclui a manutenção da imunidade coletiva. Não somos a consciência do membro individual da Igreja e reconhecemos escolhas individuais. Essas decisões são exercidas pelo indivíduo, a escolha de ser ou não ser imunizado. Não é e não deve ser vista como dogma nem doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esse é o documento fundamental. E só para constar, como ele foi votado em 2015, pouco antes da sessão da Conferência Geral de 2015. Foi aprovado pelo Comitê Administrativo, que chamaremos de ADCOM, daqui para frente. Para quem não passou muito tempo na administração, ADCOM é um comitê operacional interno que lida com questões triviais administrativas numa organização. Não é o comitê executivo ou o conselho, mas foi votado pelo Comitê Administrativo da Conferência Geral, sim, antes da sessão da Conferência Geral de 2015. Agora, com base nisso, depois que Liberty and Health publicou sua declaração e apelo, que teve mais de 20 mil pessoas assinando pedindo que a Igreja Mundial reconsiderasse sua posição sobre a vacinação, a Conferência Geral emitiu uma declaração subsequente que vamos chamar de Declaração de Reafirmação. Está aqui e é muito longa e detalhada para colocar na tela, mas vamos chamá-la de Declaração de Reafirmação. Ela foi votada, ou melhor, foi divulgada em 25 de outubro de 2021. Recentemente, ela foi votada pela administração da Conferência Geral, pelos Ministérios de Saúde, por Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, pelo Escritório Geral, pela Assessoria Jurídica e pela Loma Linda University Health. Primeiro temos a declaração do ADCOM de 2015. Depois que os departamentos de Liberdade Religiosa e Saúde emitiram seu apelo, com mais de 20 mil adventistas escrevendo e assinando, incluindo mais de 1.000 pastores, essa nova declaração foi emitida. A declaração de reafirmação entrou em mais detalhes que a original. Essa foi emitida em outubro de 2021, pouco antes disso. E isso é um assunto um pouco tangencial. A NAD decidiu que queria emitir sua própria declaração sobre vacinação, que basicamente reformula e reapresenta a declaração de 2015. E essa declaração da NAD foi emitida em março de 2021. Então, na minha opinião, ao analisar essas 3 declarações, aqui temos a declaração do ADCOM de 2015, a declaração de reafirmação de outubro de 2021 e a própria declaração da NAD. A própria declaração da NAD é basicamente uma reiteração da declaração de 2015. Então podemos basicamente deixá-la de lado. E como já sabemos dos debates sobre a ordenação de mulheres, as uniões e divisões não têm sua própria assembleia de membros. Elas não podem tomar decisões teológicas por si mesmas. Portanto, a divisão realmente não tem direito de fazer declarações teológicas. Então ficamos com a declaração do ADCOM de 2015. E a declaração de reafirmação de 2021, vocês estão me acompanhando até aqui? Sim? Ok. Então, nós temos a declaração da NAD de março de 2021. Agora, como nós entendemos essas declarações? Bem, esta é uma foto de um membro muito famoso do Parlamento Britânico, Tony Benn. Eu discordava dele em praticamente tudo o que ele dizia. Ele era um admirador de Mao Zedong. Ele era um amigo da União Soviética. Se havia algum terrorista na cidade, ele era o melhor amigo deles. Já faleceu, mas era um homem que defendia o que acreditava. Mesmo que eu discordasse de tudo o que dizia, você podia confiar que falaria honestamente o que pensava. Morreu há uns 20 anos de demência, então acho que teve um início precoce de demência, por volta dos 16 anos. Mas deixa pra lá. Agora, Tony Benn, ele tinha 5 perguntas. E essas são 5 perguntas excelentes que precisamos fazer hoje. Essas são as 5 perguntas. Quando ele encontrava alguém em posição de autoridade ou alguém no poder,
ele fazia essas 5 perguntas. Primeiro, que poder você tem? Ou que autoridade você tem? 2, de onde você tirou esse poder? 3, em nome de quem você exerce esse poder e autoridade? Número 4, a quem você presta contas? E número 5, como podemos nos livrar de você? Essas são boas perguntas, não é? Se você analisar as 4 primeiras perguntas e obtiver as respostas, você decide se quer ou não exercer a 5ª pergunta. Mas essas são 5 boas perguntas. Para evitar que o totalitarismo se desenvolva em uma sociedade, fazer essas perguntas. E esperar uma resposta honesta. Agora, hoje, vamos apenas fazer a primeira pergunta, que é: que poder ou que autoridade você realmente tem? E nós vamos nos perguntar: que autoridade esses órgãos realmente têm para emitir essas declarações? Se eles não têm autoridade para isso, essas declarações precisam ser revogadas. Você concorda? Sim. Tudo bem. Então, vamos começar pelo ADCOM da Conferência Geral. O ADCOM é o Comitê Administrativo da Conferência Geral. É o Comitê Administrativo interno da Conferência Geral. O ADCOM não possui autoridade inerente, mas ela é delegada pelos membros leigos da Igreja Mundial quando votamos nas atualizações do Manual de Políticas de Trabalho da Conferência Geral em cada sessão da Conferência Geral. O ADCOM não tem autoridade intrínseca ou inerente. Delegamos autoridade ao ADCOM para tomar decisões em nosso nome, pois não podemos participar todos das questões administrativas da administração da Conferência Geral. Então, como isso funciona? Nós somos a congregação da Igreja Adventista do 7º Dia de Village, elegemos delegados. Em sessão administrativa, todos votam. Esses delegados vão às assembleias da Associação de Michigan. Cada igreja envia delegados, membros leigos, que elegem os cargos da Associação de Michigan por 4 ou 5 anos. Você está acompanhando até aqui? Ok. E nós também elegemos um comitê executivo na Associação de Michigan, que tem maioria de representantes leigos. Então, a maioria das pessoas no comitê executivo da Associação de Michigan não são funcionários da igreja com interesses próprios. São pessoas leigas como você e eu. E o comitê executivo da Associação de Michigan vota com maioria leiga nos delegados que vão em quem vai para o comitê executivo da União. Essa é a União do Lago, logo ali adiante. E então a União envia delegados para a sessão da Conferência Geral, e isso é votado pelo Comitê Executivo da União, que tem maioria de representantes leigos. Portanto, em todas as etapas do processo, temos maioria de representação leiga. E quando a sessão da Conferência Geral se reúne, cada União envia um determinado número de delegados. Você tem os cargos da União, presidente, secretário e tesoureiro, que são membros ex officio na lista de delegados da Conferência Geral, e um número de delegados conforme a membresia. Esses delegados são, em sua maioria, membros leigos. Entre as sessões da Conferência Geral, como a Igreja toma decisões, a Igreja decide por meio do Comitê Executivo. O Comitê Executivo representa a Assembleia, que são os membros globalmente, e se reúne, salvo emergência, 2 vezes por ano. Ele se reúne em abril. A reunião de primavera serve para revisar o relatório de auditoria do ano anterior. Também, o Conselho Anual, principal reunião, ocorre em outubro, normalmente em Silver Spring, Maryland, no prédio da Conferência Geral. O Conselho Anual vota as prioridades e alocações de recursos para o próximo ano financeiro, que começa em janeiro. O Comitê Executivo é formado pelos escritórios e chefes de departamento da Conferência Geral, como os departamentos de Ministérios de Saúde, da Família e Jovens. A maioria dos membros do Comitê Executivo são representantes oficiais das uniões de todo o mundo. Não é um comitê dirigido por leigos, mas nós, como leigos, por meio do nosso voto e através dos nossos representantes na Conferência de Michigan, temos uma influência profunda. Na verdade, determinamos quem são nossos oficiais da União quando combinamos as conferências da nossa União do Lago. Portanto, esses oficiais da União representam você e eu no Comitê Executivo da Conferência Geral.
Você tem o comitê executivo, que se reúne 2 vezes por ano, e a sessão da Conferência Geral, que ocorre a cada 5 anos. Como há muitas decisões administrativas diárias, existe outro comitê, chamado ADCOM. O ADCOM lida com tarefas da Conferência Geral, por exemplo. Precisamos instalar um novo sistema de segurança nas portas, sem voto da Igreja Mundial. Precisamos mudar a diária para pessoas que vão a certo país, sem voto da Igreja Mundial. Então, a Conferência Geral se reúne em sessão plena a cada quinquênio, a cada 5 anos, e aí o Comitê Executivo se reúne na reunião de primavera e no concílio anual todo ano. E é nesses momentos que as decisões mais importantes da Igreja são tomadas. Então, por exemplo, há 2 anos, pouco antes da Covid, o Comitê Executivo votou uma declaração atualizada sobre o aborto. Você se lembra disso? Ok? Essa é uma questão teológica que afeta cada membro individualmente. Essa decisão não foi atribuída ao ADCOM, porque o ADCOM lida com questões administrativas internas. Eles não votaram a declaração sobre o aborto no ADCOM, eles votaram no Comitê Executivo CIPUAIS, que representa toda a membresia entre as sessões da Conferência Geral. Assim como com a declaração sobre o aborto publicada há alguns anos, é no Comitê Executivo que decisões ou declarações são apresentadas. Caso não haja tempo de esperar pela próxima sessão da Conferência Geral, quando essas decisões afetam todos os membros, isso envolve questões teológicas e espirituais. Este ADCOM está reservado para questões administrativas internas e triviais. Resumindo, o ADCOM tem autoridade para agir, conforme definido, pela política de funcionamento da Conferência Geral. É um livro maravilhoso. E bem, ele já tem algumas orelhas de burro aqui. Esse é o tipo de livro que você lê se for realmente necessário, mas, na verdade, é um livro essencial, porque Jesus diz: façam aos outros o que gostariam que fizessem a vocês. Mateus 7,12. Isso explica internamente nas estruturas da igreja como isso acontece, certo? É isso que a Conferência Geral tem. Cada uma das 13 divisões tem. Cada uma das mais de 200 divisões também. Assim como cada associação, missão, seção, campo e instituição tem. Então, deve haver quase 1000 desses diferentes documentos espalhados pelo mundo. Mas mesmo assim, este é o que, se você quiser ler algo interessante, este é o que vai, pelo menos, te ajudar com a insônia. Então, esse é o regulamento de funcionamento da Conferência Geral. Agora, o ponto sobre isso é que o ADCOM só atua em áreas onde tem autoridade delegada, né? E não tem o direito de fazer declarações teológicas que afetem todos os adventistas no mundo inteiro. Esse é o ponto fundamental aqui. Só para você ter uma ideia, o que é este documento aqui? Diz que o ADCOM pode fazer. Agora, você sabe, respire fundo. Mergulhe em curiosidades administrativas que o ADCOM tem autoridade delegada para atuar. Revisar alegações contra oficiais da Conferência Geral e, se necessário, licença até investigação pelo Comitê Executivo. Convocar o comitê para nomear presidente. Decidir patrocínios de imigração para novos funcionários nos Equimoia. Autorizar assinantes de cheques sob tesoureiros associados. Recomendar emendas ao Manual da Igreja para o Comitê Executivo. Autorizar auditorias especiais, GQAs. Autorizar instituições, definir políticas de investimento, modificar os requisitos de liquidez para subentidades. Aprovar modificações nos depósitos para funcionários de serviço internacional, baseando-os no país de origem ou em tokens, inclusive para quem atua na Conferência Geral ou instituições. Aprovar compartilhamento de custos para auditores externos como editores das lições da escola. Aprovar que um dirigente em saída da Conferência Geral atue ad hoc na transição para novos dirigentes. Arbitrar disputas entre casas publicadoras denominacionais. Nomear o Comitê do Espírito de Profecia e o Conselho de Publicações da Escola Sabatina. Nomear comissões para avaliar uniões propostas. Recomendar 20 delegados ao Comitê Executivo. Recomendar mudanças nas políticas do Conselho Internacional de Educação. Revisar variações nos planos de remuneração da divisão anfitriã e aprovar ações legais para fins de proteção, marca registrada. Não gostaria de servir nesse comitê? Na verdade, seja muito grato por haver pessoas que servem nesse comitê, porque à medida que a igreja cresce na América, tudo isso parece burocrático e formalizado e assim por diante, mas vivemos em uma sociedade onde temos sistemas que cuidam de nossas necessidades básicas.
Se você está vivendo em uma parte do mundo onde basicamente há caos ou anarquia, a igreja representa um refúgio de estabilidade e transparência e tenta eliminar os ódios raciais, tribais e étnicos que existem em muitas partes do mundo. Mesmo que pareça, por que precisamos disso? Dizemos isso de um contexto ocidental, mas se você vem de guerra civil ou lynchados, limpeza étnica, o manual de políticas administrativas da Conferência Geral e as políticas do campo, missão e divisão oferecem estabilidade, dignidade e transparência nas decisões. Então não é para ser apenas... Na verdade, isso cumpre um propósito muito útil. O principal é que, ao analisar o manual de políticas administrativas da Conferência Geral, o Comitê Administrativo, ADCOM, recebeu autoridade e poder delegados da membresia mundial por nosso modelo de governo representativo para agir em questões administrativas, das operações internas da Conferência Geral e seus funcionários. Podemos concordar com isso. Mas o ponto fundamental é este: o ADCOM não tem autoridade concedida para determinar questões teológicas ou espirituais para todos os membros. Simplesmente, não possui essa autoridade. É um ponto fundamental. Agora, todos presumimos que eles têm essa autoridade porque fizeram a declaração, mas estou aqui para dizer hoje, após anos na administração, que o ADCOM não tem essa autoridade delegada, portanto, a declaração é inválida. Se aqueles que emitiram a declaração não tinham autoridade para fazê-lo, o que é a base de toda a posição da Igreja sobre as vacinas, essa declaração precisa ser revogada. Amém. Questões teológicas, incluindo votação de novas crenças fundamentais que afetam adventistas mundialmente, são responsabilidade da Assembleia Geral em sessão, com maioria dos representantes leigos votando. Citando a seção B05506, a definição das crenças denominacionais é confiada à Conferência Geral em sessão. Portanto, questões teológicas são confiadas à Igreja Mundial quando a maioria dos leigos toma a decisão. No ADCOM, não há um único leigo. Todas as pessoas que votaram nessa declaração, acredito, eram funcionários da Igreja, pagos com dízimos ou outras fontes de renda. E, portanto, eles têm um conflito de interesse ao votar nessas declarações. Vamos abordar em breve porque eles têm esse conflito de interesse. Agora, a segunda declaração que temos é essa declaração de reafirmação. Agora, essa declaração diz... Vamos dar uma olhada. Vamos voltar à ADCOM. O ADCOM diz: incentivamos a imunização responsável pela vacinação e não temos razão religiosa ou baseada na fé. Isso é uma declaração teológica. Como já disse repetidamente, o ADCOM não tem o direito de fazer tal declaração. Isso é conhecido como um ato ultra vires. Ultra vires. Ultra significa além. Vires vem do latim. A palavra latina para homem é vir. V-I-R. Daí vem a palavra viril ou virilidade. Um homem é viril se ele é masculino. E assim, um ato ultra vires significa que quando o ADCOM votou essa declaração em 2015, eles estavam agindo além dos poderes delegados para fazer tal declaração. Então chegamos à própria declaração de reafirmação e a declaração de reafirmação é ainda mais intrigante. A declaração de reafirmação endureceu ainda mais nossa posição. E é essa declaração que está sendo usada mais do que a original sobre vacinação para negar aos... Porque a declaração de reafirmação diz: reivindicações de liberdade religiosa não devem ser usadas para se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores que protegem a saúde, segurança de comunidades. Agora, novamente... Você sabe, eu já analisei isso e você pode destacar várias coisas aqui. Mas o interessante é quem emitiu essa declaração. Ela foi emitida por uma combinação da administração da Conferência Geral, então não é o ADCOM, são apenas os administradores, os Instituto de Pesquisa Bíblica, Députy de Saúde da ASOC, Geral, Députy de Assuntos Públicos e LIB Religiosa, Escritório Jurídico, Loma Linda Health. Agora, correndo o risco de me repetir, só quero deixar isso claro. Em nenhum momento, na história adventista, os membros, seja em sessão, a sessão plenária da Associação Geral, o ADCOM ou o Comitê Executivo, jamais autorizaram esse grupo de pessoas a fazer tal declaração.
Sabe, é como se nós juntássemos. Vou reunir 3 pessoas aqui e vamos emitir uma declaração em nome da Igreja Mundial. Esta é uma declaração teológica que nega isenções religiosas. Efetivamente nega isenções religiosas para adventistas no mundo todo. Se foi elaborada por um grupo de pessoas que nunca recebeu a tarefa ou autoridade delegada para fazer tal declaração. Em lugar nenhum. Isso surgiu em resposta ao apelo libedian Liberdade e Saúde. Não, eu entendo isso. Mas com todo respeito a quem está assistindo online, e digo isso com amor. Nós, os membros, nunca delegamos a esse grupo de pessoas jamais a autoridade para fazer uma declaração teológica como essa. Vocês não têm essa autoridade? Na semana passada, na Suprema Corte, sobre a OSHA, a Suprema Corte decidiu que a OSHA não tinha a autoridade que lhe foi dada para impor os mandatos. E estou aqui hoje para dizer a mesma coisa, que nós, os membros, nunca na história adventista demos a esse grupo de pessoas, essa constelação de departamentos, o direito de fazer declarações teológicas que neguem pedidos de liberdade religiosa de membros ao redor do mundo. Amém. Portanto, independentemente de quão bem redigida seja, esta declaração de reafirmação é inerentemente ilegítima, nula e, assim como a declaração do ADECOM, precisa ser revogada imediatamente. Também. Além disso, nosso sistema de governos representativos exige maioria de representantes leigos nos níveis de campo, associação, união, divisão e nos fóruns de tomada de decisão da seção da Associação Geral. E pelo que pude perceber, todos que votaram a favor disso e todos que votaram nisso eram funcionários pagos da Igreja. Como veremos em breve, eles estavam operando sob um profundo conflito de interesses financeiros. Não houve representação leiga na tomada de decisões, em que os funcionários da Igreja não perderiam seus empregos, mas adventistas ao redor do mundo perderiam os seus. Há algo errado com isso. Há algo profundamente errado. Com um sistema que publica na Adventist Review uma declaração convocando para a exclusão expropriatória do emprego e do convívio social, enquanto simultaneamente exige que esses membros devolvam seus dízimos, a instituição que diz: você pode ser excluído do emprego. Algo está podre no coração da Dinamarca. Amém. Mesmo que a declaração do ADECOM e a de reafirmação fossem revogadas hoje, empregadores ao redor do mundo têm usado essas declarações para negar pedidos de isenção religiosa de adventistas, que estão perdendo empregos e a capacidade de cursar as áreas de estudo que escolheram na universidade, a cada dia que essas declarações permanecem. No site, membros regulares da Igreja, totalmente inocentes, pagam um preço terrível. Como a declaração do ADECOM excedeu a autoridade delegada ao ADECOM e a declaração de reafirmação foi emitida por um grupo ad hoc que nunca recebeu qualquer autoridade para fazer tal declaração, acredito que a Associação Geral tem o dever moral de retirar imediatamente ambas as declarações, pedir desculpas e fazer restituição a todo adventista que perdeu o emprego, em decorrência de empregadores usarem essas declarações ilegítimas para negar seus pedidos de isenção religiosa. Amém? Então, o que nos leva a perspectiva teológica. E vamos nos aprofundar nas escrituras aqui. A declaração do ADECOM inclui esta afirmação que já abordamos brevemente. Assim, incentivamos a imunização e vacinação responsáveis, e não temos nenhuma razão religiosa ou baseada na fé para não encorajar nossos membros a participarem de forma responsável em programas de imunização protetora e preventiva. Agora, o que essa declaração faz espiritualmente é negar a você e a mim a capacidade de afirmar as convicções do Espírito Santo em relação às vacinas em nossas vidas. Ela nega ao Espírito Santo o direito de falar com você sobre esse assunto. E assim, representa uma negação de fato do direito do Espírito Santo de falar com você sobre a questão das vacinas. Esse é o impacto teológico dessa declaração em particular. Agora, a proclamação do Evangelho Eterno em Apocalipse 14 pressupõe que, apesar de discordâncias opostas à narrativa dominante do nosso mundo caído, apesar do isolamento social, das exigências e dos dogmas da grande mídia, da exclusão econômica, dos mandatos de emprego e da pena de morte, os habitantes da terra ainda mantêm liberdade de consciência para responder ao chamado de temer a Deus e dar glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Amém. Nós dependemos da liberdade de consciência até o fim na proclamação das 3 mensagens angélicas. Não devemos negar a consciência antes que chegue a crise final. Amém. Mas o que é a sua consciência?
porque você pode ter uma consciência cauterizada. Eu diria, em resumo, que nossa consciência é uma faculdade interior dada por Deus, pela qual o Espírito Santo nos dá consciência da moralidade de certas ações, pensamentos e decisões. Romanos 2,15 descreve assim: Paulo diz que mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a consciência e os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os uns aos outros. Neste trecho, o apóstolo Paulo discute como Deus julga os gentios que não ouviram o evangelho, que não têm a lei de Moisés e assim por diante. Ele diz que no julgamento final, Deus julgará os gentios que nunca ouviram o evangelho, porque Deus sabe como falou com eles através de suas consciências e conhece os pensamentos conflitantes, acusadores ou desculpantes de suas mentes, como responderam aos sussurros do Espírito Santo por suas consciências. É assim que Deus julgará aqueles que nunca ouviram o evangelho. Ele os julga de acordo com a luz que eles tiveram através de sua consciência. Por meio da nossa consciência, o Espírito Santo testifica aquilo que já sabemos ser a vontade de Deus. Romanos 9, versículo 1 diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. Ou seja, através da nossa consciência, o Espírito Santo revela a vontade de Deus para nós, tanto individualmente quanto como comunidade de fé. Mas também é possível ter uma consciência cauterizada. Por isso, 1 Timóteo 4, 1, 2 diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. E assim, a nossa consciência pode ser cauterizada. Podemos perder a capacidade de ouvir o Espírito Santo através da nossa consciência, por uma recusa repetida em ouvir o Espírito Santo, e pela entrega deliberada ao pecado. Isso está em Romanos 1, 24. E assim, nossa consciência se torna um guia moral não confiável. Então, se você está dizendo hoje que não quer tomar a vacina por motivos de consciência, para ter credibilidade, você precisa estar ouvindo o Espírito em outras áreas da sua vida e não vivendo em pecado deliberado. Alguém me perguntou sobre isso outro dia. É difícil dizer. Eu não posso em boa consciência tomar a vacina porque acredito que ela pode me prejudicar. Se você está bebendo Coca-Cola e comendo Twinkies o dia inteiro, ok? Se você vive com seu corpo como templo do Espírito Santo, precisa levar isso a sério e permitir entrar em seu corpo só o que acredita ser bom para a sua saúde física, espiritual e mental. Você não pode dizer, não posso tomar a vacina em boa consciência, se, por exemplo, enche sua mente com pornografia ou violência, ok? A dieta que entra na sua mente também te afeta. Assim, se formos reivindicar uma isenção religiosa para algo como a vacina, precisamos viver vidas cristãs transparentes e autênticas, sensíveis e obedientes ao Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Isso exige uma resposta do corpo inteiro como cristão, não apenas vou viver minha própria vida, mas não vou tomar a vacina porque vou reivindicar uma isenção religiosa. Precisamos ser consistentes e honestos em como respondemos ao Espírito Santo. Romanos 14, 23 diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Ou seja, ir contra a vontade de Deus, conforme revelada pelo poder de convencimento e conversão do Espírito em sua consciência, é pecado. Portanto, a consciência deve ser informada e nutrida pelo seu estudo da Palavra de Deus. E, que assim como o Espírito Santo nos conduz à Palavra de Deus encarnada, ou seja, o próprio Jesus. Agora, nossas crenças fundamentais, se dermos uma olhada nelas por um momento, são votadas pela Conferência Geral em sessão plena, com maioria de representação leiga. E na hierarquia de documentos em nossa igreja, as crenças fundamentais têm precedência sobre ambas essas declarações. Tudo bem? As crenças fundamentais têm precedência sobre essas declarações? A crença fundamental 22 diz: para que o Espírito recrie em nós o caráter do nosso Senhor, nos envolvemos apenas naquilo que produz pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo em nossas vidas. Isso também significa que, porque nossos corpos são templos do Espírito Santo, devemos cuidar deles de forma inteligente. Juntamente com exercícios e descanso adequados, devemos adotar a dieta mais saudável possível e abster-nos dos alimentos impuros identificados nas Escrituras. Como as bebidas alcoólicas, o tabaco e o uso irresponsável de drogas e entorpecentes são prejudiciais ao nosso corpo, devemos também nos abster deles. Agora, essa crença fundamental afirma que nossos corpos são o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. Afirma que devemos cooperar com o Espírito Santo para produzir pureza e saúde semelhantes às de Cristo.
Esse é o slide errado. Devemos cooperar com o Espírito Santo para produzir pureza e saúde semelhantes às de Cristo. Isso não se refere só à saúde emocional ou espiritual, mas à saúde física. O contexto é claro. Falamos de saúde física aqui e cooperamos com o Espírito Santo à medida que ele nos conduz a um estado de saúde física. Quando estou fisicamente saudável, minha mente percebe melhor as verdades celestiais. Esta é nossa relação entre mente, corpo e alma. Se você sofre de um problema médico que leva à depressão, é menos provável perceber as verdades celestiais do que se for curado desse problema, a depressão sumir e a mente ser restaurada à capacidade funcional. Essa afirmação não fala só de saúde mental ou espiritual, mas também de saúde física. Isso fica muito, muito claro pelo contexto de toda a declaração. Agora, no livro publicado pela Associação Geral, Os 28 Crenças Fundamentais, há um comentário de Stig sobre isso que diz: verdadeiros cristãos, contemplando Cristo, continuamente glorificarão a Deus com seus corpos, reconhecendo que são suas posses preciosas, compradas com seu sangue precioso. Portanto, de acordo com 1 Coríntios 10:31, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Trazemos glória a Deus pelas escolhas do que permitimos entrar em nossos corpos e mentes, e também pelo que deixamos passar por nossas línguas. O Espírito fala conosco pela consciência, e assim cooperamos e somos guiados pelo Espírito, na produção de pureza semelhante à de Cristo, e de saúde física, emocional e espiritual. Portanto, conforme a palavra de Deus, as passagens que citamos e a crença fundamental 22, o que você permite entrar em seu corpo é uma questão de consciência. Ou seja, o Espírito Santo nos guia nessas questões. E por ser uma questão de consciência, deve ser considerada liberdade religiosa por nossos líderes de pau, assuntos públicos e liberdade religiosa. Agora, a declaração de reafirmação aqui diz o seguinte: quero dizer, é algo com o qual concordamos. Diz, já que nossos corpos são templo do Espírito Santo e pertencem a Cristo pela criação e redenção, devemos buscar a vontade de Deus sobre as vacinas contra a Covid-19. Isso implica que você pede ao Espírito Santo que o guie, não é? Sim, com certeza. Por que você buscaria pessoalmente a vontade de Deus se a decisão já foi tomada pelo ADCOM da Conferência Geral? É uma questão de escolha pessoal. Acreditamos firmemente que em questões de convicção pessoal, convicção de quem? Do Espírito Santo, devemos ser guiados pela palavra de Deus por nossa consciência. É aí que o Espírito Santo atua em nossas mentes e por meio de um julgamento informado. Então essa declaração diria, bem, concordamos com isso. Mas mais adiante, conclui que as alegações de liberdade religiosa não são usadas de forma apropriada ao se opor a mandatos ou programas de empregadores. Nós vamos, como eles chegam a essa conclusão de que isso é uma questão de consciência, que você ora ao seu Pai Celestial, pede ao Espírito Santo para te guiar, mas então você não pode usar liberdade religiosa para recusar uma determinada vacinação. Há uma desconexão completa nessa declaração, certo? Não faz sentido. O preâmbulo, nós concordamos com ele, mas discordamos. Das conclusões, inexplicável. Se tomar uma vacina é uma questão de consciência, como essa declaração afirma, apesar do fato de ser uma declaração ilegítima, mesmo que aceitemos o que a declaração diz, ela afirma que tomar a vacina é uma questão de consciência. Sendo uma questão de consciência, automaticamente se torna uma questão de liberdade religiosa. Agora, ouvimos do nosso setor de liberdade religiosa, por 2 anos, repetidamente como um mantra. Isso não é uma questão de liberdade religiosa. Mas a declaração de reafirmação da Conferência Geral afirma que isso é quando você pede ao Espírito Santo que o guie, por sua consciência. Portanto, isso deve ser uma questão de liberdade religiosa. Amém. E fomos efetivamente abandonados pela nossa hierarquia de liberdade religiosa em nosso país, que simplesmente não quer lidar com a reação social de defender adventistas que têm objeções religiosas. Amém. A política de funcionamento da Conferência Geral está aqui, e eu não vou ler tudo, mas imprimi a seção PAU, alguns trechos. E o general, isso foi votado pelos membros. Essas são declarações bastante profundas. Diz, o uso da força e da coerção é incompatível com a vida, com a dignidade e com a religião autêntica. Amém. Agora, ouça sobre o que trata a liberdade religiosa. A liberdade religiosa trata do relacionamento de uma pessoa com Deus, o Criador. Portanto, se Deus fala com você pela consciência, isso é uma questão de liberdade religiosa. Os adventistas veem a liberdade religiosa como o direito humano primordial que sustenta todos os outros direitos humanos. Por quê?
Quando Deus criou Adão, antes de Eva existir, só o primeiro mandamento se aplicava. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma e mente. Só com a criação de Eva, com companhia humana, é que você deve amar o próximo como a si mesmo. Portanto, o primeiro mandamento é o maior. E esse relacionamento entre Adão e Deus no Jardim do Éden existia antes de qualquer outro relacionamento humano. É por isso que o seu direito humano fundamental, o número 1, é o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. O documento continua dizendo: PAU, que significa Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, foi um dos departamentos centrais originais da Igreja, inicialmente estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de quê? Consciência. O departamento trabalha, supostamente, pela liberdade religiosa, que são as convicções orientadas pela consciência dos membros individuais da Igreja. Não faz isso. Nos últimos 2 anos, fomos informados por líderes de liberdade religiosa que as exigências de vacinação não são uma questão de liberdade religiosa. Mas, até documentos da Igreja, declaração de reafirmação, afirmam que a vacinação é uma questão de consciência. E na política de funcionamento da Associação Geral, que você vê ali no quadro, o Departamento de Liberdade Religiosa, o trabalho deles é proteger a sua consciência. Portanto, é sim uma questão de liberdade religiosa. Você não pode dizer não é uma questão de liberdade religiosa como um mantra e esperar que todos aceitem isso. Somos pessoas que pensam aqui fora. Amém. Podemos ler os documentos e se você não quer defender as convicções religiosas dos membros, afaste-se e deixe que quem o fará assuma esse papel. Amém. Mas não, abandone seus membros. Agora, Jesus ensinou que, com muita atenção e paciência, em Lucas 9. Lucas 11, 9, 13, para que possamos pedir ao nosso Pai Celestial o dom do Espírito Santo. Mas Ele não nos ensinou que podemos agendar esse poder convincente do Espírito para um momento mais conveniente na história da salvação. Jesus ensinou a Nicodemos em João 3,8, assim como o vento sopra onde e quando quer, assim o Espírito se move com soberania divina sobre os corações, mentes e consciências da humanidade caída. Sou grato pelo mover do Espírito Santo. Amém. Porque vez após vez o Espírito Santo diz: Conrad, você errou ali e precisa pedir desculpas e se arrepender. E se o Espírito Santo não estivesse falando comigo, eu não saberia quando preciso me arrepender. E eu quero estar no céu, assim como você. Quero estar no livro da vida do Cordeiro. Por isso sou grato pelo dom do Espírito Santo, que me convence do pecado e me mostra a necessidade da justiça de Jesus Cristo. Agora, o fato de empregadores seculares e a liderança da nossa associação geral parecerem encarar os mandatos como uma questão de emprego é totalmente irrelevante. Nós somos responsáveis diante de Deus, não por como respondemos às declarações, feitas por comitês que nunca foram autorizados a fazer tais declarações. Somos responsáveis diante de Deus por como respondemos ao agir do Espírito em nossos corações e mentes. Amém. E, portanto, isso é absolutamente uma questão de liberdade religiosa. Os adventistas foram advertidos de que tempos como este chegariam. O livro Atos dos Apóstolos diz o seguinte: Deus deseja que seu povo se prepare para a crise iminente. Preparados ou não, todos terão que enfrentá-la, e somente aqueles que trouxeram suas vidas em conformidade com o padrão divino permanecerão firmes no tempo de prova e tribulação. Quando governantes seculares se unirem a ministros da religião para ditar questões de consciência, então se verá quem realmente teme e serve a Deus. Deixe isso penetrar. Eu não acho que quando a irmã White escreveu este capítulo, ela estivesse pensando neste evento aqui. Mas o sapato realmente serve no pé. Quando governantes seculares, se unem a ministros da religião, pessoas que fazem esse tipo de declaração para ditar questões de consciência, então se verá quem realmente teme e serve a Deus. Quando a escuridão for mais profunda, as luzes de um caráter semelhante ao de Deus brilharão ainda mais. Quando toda outra confiança falhar, então se verá quem tem confiança permanente em Jeová. E enquanto os inimigos da verdade estiverem por todos os lados vigiando os servos do Senhor, Deus cuidará de cada um deles para o bem. Ele será para eles como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. Sabe, é hora de nos levantarmos pela verdade e não termos vergonha da verdade. E como o pastor Kelly disse ontem à noite, nós não somos contra nem a favor da vacina neste evento. Nós somos a favor de você. Agir de acordo com a sua consciência. Amém. E afirmamos nesta igreja o seu direito de agir de acordo com a sua consciência, sem condenação. Se você tomou a vacina de boa consciência, fico feliz por você. Se você escolher não tomar a vacina de boa consciência, também apoiaremos essa decisão, porque é uma decisão entre você e Deus.
Portanto, não devemos nos unir a governantes seculares para ditar questões de consciência. A humanidade caída pode escolher como responder à convicção do Espírito, mas não pode escolher como, quando ou onde cai sob essa convicção. O Espírito Santo não pode ser controlado, agendado ou ter seu acesso negado por líderes de assuntos públicos e liberdade religiosa, nem pelo Comitê de Reafirmação. E sua presença e convicção certamente não podem ser agendadas pelo Comitê Administrativo da Conferência Geral. Certo? Pensar dessa forma é essencialmente um ato de blasfêmia, pois estaremos determinando quando e como Deus tem permissão para aparecer em nossas vidas. Estaríamos então assumindo o lugar de Deus. Portanto, não aceitamos que nenhum líder da igreja, começando por mim mesmo, diga: você não pode ser convencido pelo Espírito Santo de determinada maneira. Então, chegamos aos componentes financeiros e este é o nosso último componente. E são 1,04 e eu estou tipo, para onde foi o nosso tempo nesta manhã? A perspectiva financeira, você sabe, existe aquela ideia de que se você seguir o dinheiro, encontrará a resposta. Cui bono? Quem se beneficia com tudo isso? Bem, eu fiz algumas investigações com alguns administradores da Adventist Healthcare. Eles permanecerão anônimos, mas são homens de consciência. Nós analisamos os formulários I-99, que são os formulários fiscais públicos disponíveis pelo IRS. E estes são os dados do ano mais recente, de 2019. E o ponto principal é o seguinte: em 2019, recebemos 6,2 bilhões do Medicare e 3,2 bilhões do Medicaid. E como temos essa base de financiamento em nossos sistemas hospitalares, recebemos mais 11,2 bilhões de pagamentos privados, pagamentos de pacientes e assim por diante. Ou seja, em 2019 recebemos pouco mais, quase 21 bilhões de dólares em nosso sistema de saúde adventista. 21 bilhões de dólares. Deixe-me apenas lembrar você, o nosso dízimo total na NADIM é de cerca de 1 bilhão. E ainda assim recebemos cerca de 20 bilhões em financiamento que dependem inteiramente dos recursos do Medicaid e do Medicare. O Medicaid e o Medicare, junto com o governo federal, estão pressionando pelos mandatos neste momento. O direito deles de impor mandatos foi confirmado pela Suprema Corte. Parcelas dessa receita da saúde são doadas via subsídios para instituições adventistas. Em 2019, a União da Colômbia recebeu 225 mil dólares. A Associação Geral recebeu 55 mil dólares. Pine Forge Academy, 50 mil dólares. Spenceville Academy, 36 mil dólares. Igreja Adventista Spenceville, 201 mil dólares. Universidade Adventista de Washington, 34 mil. Lone Willow Indian Church, 187 mil dólares. Esses números estão disponíveis publicamente em documentos fiscais online. Além disso, nossa estrutura atual nos Estados Unidos, importante para adventistas ao redor do mundo, envolve organizações sem fins lucrativos legalmente incorporadas, como a Associação de Michigan, recebendo doações dedutíveis de impostos por nosso status 501 no IRS. Recebemos quase 10 bilhões de dólares em financiamento federal do Medicaid e Medicare em 2019. Em 2020, com a pandemia e pagamentos do governo por causa da Covid, esse valor disparou, provavelmente, chegando a cerca de 21 bilhões agora. Há contas bancárias e de aposentadoria federais garantidas, empréstimos estudantis federais, sem contar as faculdades atuais, credenciamento secular, clero profissional em tempo integral, com isenção de moradia do IRS. Atuando como agente do Estado ao assinar certidões de casamento. É realmente impressionante para mim como, considerando nossa escatologia e o papel da América em esmagar a consciência no fim dos tempos, estamos tão financeiramente envolvidos com a segunda besta do Apocalipse. Amém. Agora, o trabalho e a política da Conferência Geral dizem o seguinte: um bom conselho. Jesus nunca usou métodos de confronto, como pressão econômica ou física. Os membros da igreja e as instituições devem permanecer livres e independentes de organizações que possam violar a consciência de um membro. A união entre igreja e Estado, ou saúde e OSHA ou HHS, é uma fórmula certa para discriminação e intolerância e oferece solo fértil para a propagação da perseguição. E nós dizemos: amém. É isso que a nossa seção de assuntos públicos e liberdade religiosa diz em nosso manual de políticas de trabalho, e estamos vendo isso acontecer aos nossos olhos.
E então, é aqui que precisamos fazer uma pergunta muito mais ampla, que vai muito além dos mandatos de vacinação contra a Covid. E é a seguinte: à medida que a América se distancia diante dos nossos olhos, de ser a terra dos livres e o lar dos bravos, para se tornar a profetizada segunda besta totalitária de Apocalipse 13, por quanto tempo podemos, honestamente, nos banquetear com fundos federais? Porque quando você usa fundos federais, você dança conforme a música federal. O mandato do HHS, Departamento de Saúde e Serviços Humanos, foi mantido pela Suprema Corte esta semana. Bom, todo o sistema de saúde com recursos do Medicaid e Medicare agora deve cumprir o mandato para a vacina. Estão concedendo isenções religiosas. Mas em alguns hospitais, isso só ocorre porque funcionários disseram: vamos sair se não derem as isenções. Não foi porque estávamos promovendo a liberdade de consciência nas instituições. Então, à medida que a América se desvia e se torna essa besta totalitária do Apocalipse, por quanto tempo podemos ser uma voz profética honesta para a nossa sociedade, enquanto dependemos financeiramente do financiamento dessa segunda besta? Estou fazendo uma pergunta difícil, não estou? Mais cedo ou mais tarde precisamos fazer essa pergunta, porque depender do financiamento federal para manter o dízimo na NAD impulsiona documentos como este que prejudicam os adventistas no resto do mundo. Adventistas no Canadá, adventistas na Austrália, adventistas em toda a Europa, etc., estão perdendo seus empregos por declarações de administradores, para quem o principal motor do dízimo em sua conferência é o financiamento do Medicaid e do Medicare. Então, estamos permitindo que a segunda besta do Apocalipse direcione nossa formulação de políticas, de uma forma que pisa na consciência de nossos membros ao redor do mundo. Algo não está certo no coração da Dinamarca. Algo não está certo. Muitos empregos adventistas e muito dízimo em nossa divisão dependem do fluxo contínuo de financiamento federal. Se recusarmos o financiamento federal, quase todas as faculdades, clínicas ou hospitais adventistas nos Mestenans EU seriam fechados ou vendidos e nossa base de dízimos cairia drasticamente. Quando você retira a Flórida e a Conferência do Sudeste da Califórnia da base de dízimos, impulsionada pelos dízimos da saúde, o dízimo da NAD cai drasticamente. Afirmar que o financiamento federal 11 bilhões, 10 bilhões de dólares por ano, gerando outros 11 bilhões em pagamentos privados, afirmar que o financiamento federal nos MPs Hassiwa não está influenciando nossa recusa em reconhecer as convicções guiadas pelo Espírito e os pedidos de isenção religiosa dos adventistas em relação às exigências de vacinação é profundamente ingênuo. Quem paga a banda, escolhe a música. Simplificando, nossa dependência do financiamento federal nos Ewanadshi para empregos e dízimos significa que não podemos atender à consciência dos membros. Quando as necessidades financeiras da igreja institucional por recursos da segunda besta de Apocalipse 13 levam a igreja a, na prática, negar as consciências dos membros, estamos ultrapassando um limite perigoso. Deixe-me repetir. Quando as necessidades financeiras da igreja institucional por recursos da segunda besta de Apocalipse levam a igreja a negar as consciências dos membros, estamos ultrapassando um limite perigoso. Estamos em território desconhecido, ultrapassando um limite perigoso. A Conferência Geral aborda: a igreja, historicamente, ensinou que membros não devem violar consciências individuais ou coletivas. Bem, você não saberia disso, saberia? Ao apoiar organizações, políticas ou atividades incompatíveis com os princípios das Escrituras. É isso que trabalho e política dizem. A tragédia é que, ao fazermos declarações assim, negamos a consciência defendida em nosso manual de políticas de trabalho. Isso foi votado pelos membros. Isso não foi votado pelos membros. Precisamos defender o que votamos como membros, não algumas declarações ilegítimas feitas por pessoas que vivem do dízimo de financiamentos federais. Então, quando nos alinhamos com mandatos de emprego, que são muito semelhantes à compra ou venda embrionária, os mandatos da segunda besta sobre as consciências dos nossos membros, estamos perigosamente próximos de perder nossa razão de existir, como um movimento de Deus para o tempo do fim. Então, o que dizemos em conclusão? O tempo acabou. E, falamos de forma bastante direta sobre algumas coisas aqui nesta manhã. Quero reiterar uma vez que digo essas coisas com amor, mas para cada membro que perdeu seu emprego aí fora, este sermão foi para você. E para cada membro que se sentiu pressionado a tomar uma vacina e talvez tenha sofrido efeitos colaterais e ninguém realmente se importa, este sermão é para você.
e para cada membro que agora luta para decidir se deve tomar a vacina ou não, e cujo empregador negou acesso a uma isenção religiosa por causa dessas declarações da Igreja Mundial, este sermão é para você. Você não está sozinho. Existe um movimento mundial de adventistas com você, orando com você e por você. Então eu concluiria dizendo o seguinte. Um apelo à nossa nobreza adventista. Primeiro, eu peço respeitosa e amorosamente que vocês revoguem imediatamente a declaração do ADCOM de 2015 e a declaração de reafirmação de 2020, ou a declaração de reafirmação de 2021, pois elas são institucionalmente ultravires. Elas estão além da sua autoridade para agir e são teologicamente blasfemas. Em segundo lugar, encorajo a criar fundo para compensar adventistas que sofreram perdas devido à distribuição dessas declarações ilegítimas. Em terceiro lugar, quero afirmar o direito bíblico de todos que estão assistindo hoje de serem vacinados ou não, de acordo com sua consciência. Isso é, por definição, uma questão de liberdade religiosa. Em quarto lugar, um desafio aos nossos líderes e instituições da Igreja. Não tratem negativamente os funcionários que optarem por não seguir a narrativa dominante da segunda besta de Apocalipse 13. E por fim, este é um apelo a todos nós. O Evangelho vai até os confins do mundo e convida as pessoas a temerem a Deus e darem glória a Ele, pois chegou a hora do seu juízo. Jesus prometeu que voltará e Ele deseja um povo que esteja preparado para recebê-lo. Isso só pode acontecer se hoje formos defensores da consciência. Não podemos dizer às pessoas, siga os impulsos do Espírito Santo e junte-se ao movimento remanescente de Deus para o tempo do fim, mas ao se juntar, você precisa desligar a consciência sobre o que entra no seu corpo, porque nós já determinamos que o Espírito não pode falar sobre essas questões. Se celebramos a consciência e apelamos para que as pessoas sigam a Jesus, elas devem seguir o Cordeiro para onde ele as conduza, não só para onde nós achamos que ele pode conduzir. Vamos retomar nossa responsabilidade como líderes e membros de sermos defensores da liberdade de consciência, pois, se nos recusarmos a defendê-la hoje, como poderemos honestamente apelar à consciência na proclamação das 3 mensagens angélicas, que é o que Deus nos chama a fazer, como movimento do tempo do fim? Portanto, defenda a liberdade de consciência. Honre a liberdade de consciência das pessoas, não as menospreze pelas decisões de consciência que tomam. Aos líderes da Igreja, amamos e respeitamos vocês. E hoje falamos em amor para pedir. Por favor, ouçam este apelo não só meu, mas de milhares de membros ao redor do mundo, com este apelo à nobreza adventista. Mais uma vez, defendam a consciência e unam nossa Igreja Mundial. Que Deus abençoe você ao tomar uma decisão. Convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, ao chegarmos ao final do nosso culto de adoração hoje, agradecemos por esse direito humano fundamental de responder à voz da Tua consciência falando a cada um de nossos corações. Pai, que não tenhamos uma consciência cauterizada, mas que possamos agir com honestidade aos impulsos do Teu Espírito hoje, amanhã e ao longo desta semana que se inicia. Pai, à medida que Teu Espírito nos impulsiona, que possamos viver em amor com o nosso próximo e em obediência diante de Ti. Eu oro, Pai, para que as pessoas vejam em nós uma manifestação da Tua glória e do Teu caráter, irradiando através de nossas vidas e sendo percebida em cada palavra que dizemos e em todas as ações que tomamos. Pai, oramos pelos líderes da nossa igreja, para quem talvez este não tenha sido o sermão mais fácil de ouvir, mas Te agradeço por eles, por seus anos de serviço fiel, por cuidarem do rebanho, por estarem dispostos a ir longe e lidar com problemas difíceis. Eu oro, Pai, à medida que esta pandemia de Covid parece perder força e desaparecer, que os líderes da nossa igreja tenham coragem para fazer o que é certo e o que é necessário para unificar novamente a nossa igreja. Ó Pai, que o Teu Espírito trabalhe em todos os nossos corações e que tudo o que dissermos e fizermos na próxima semana seja caracterizado pelo amor altruísta e abnegado de Jesus. Pai, ao nos despedirmos desta reunião agora, deste lugar de adoração, para aqueles de nós que estão aqui, agradecemos pela comida que foi preparada no salão de convivência. Agradecemos àqueles que a prepararam e pedimos que, com a força que ela nos dá, possamos continuar a trazer honra e glória ao Teu nome. Obrigado, Pai, por ouvir esta oração. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.